Veio para o que era seu. Na verdade, tem muitas traduções que o correto seria veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Iaú, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Iaú. Então, quando ele veio para os seus não receberam, né? Vamos ver o que aconteceu com o nosso Salvador quando ele veio à Terra. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abarã. E Yahushua disse-lhes, se fosseis filhos de Abarã, farias as obras de Abarã. Mas agora procurais matar-me a mim? Homem que vos tem dito a verdade, que de Iaú tem ouvido, Abarã não fez isso? E olha só o que eles responderam. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição ou de fornicação. Temos um pai que é Iaú. Disse-lhes, pois, Yahushua, se Iaú fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Iaú. Não vim de mim mesmo, mas ele mesmo me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, veio para os seus e os seus não o receberam. E o que nós lemos aqui, que está escrito? O princípio da palavra do Iá por Ushuaiá. Disse, pois, o Iá a Ushuaiá, vai, toma uma prostituta, mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu desviando-se do Iaú. Então, quem era essa prostituta? Ora, irmãos, quem condenou o nosso Salvador à morte? Quem estava falando com ele? Os fariseus. Era o povo conhecido hoje como Israel. Porque naquele período a palavra estava em Israel. Mas como o povo eles começaram a se prostituir com outras doutrinas, os próprios levitas, os próprios sacerdotes, é que eram contra o Salvador. Então, na verdade, quando ele foi estar com eles, eles já tinham se prostituído com o pecado. Por isso que eles responderam, nós não somos filhos de fornicação ou prostituição, como tem em outras traduções. E o que o Ushuaiá fez? Foi, esse sacerdote, no caso, foi e se tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. Ora, irmãos, daí de onde vem esse nome Gomer? Né? Vamos ver. Uma palavra falando sobre o maná. Esta é a palavra que o Iá tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E disse Musha, esta é a palavra que o Iá tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então, meus irmãos, um gomer significa o quê? Uma medida. Uma medida. E o nome daquela varoa era Gomer. É a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. A medida dos amorreus. Quando ele disse medida, ele disse o quê? Gomer, ou melhor dizendo, o mar, que é uma medida. Mas e quando essa medida ultrapassa? O que acontece? Qual é o nome dado para isso? Nós temos a resposta aqui, está escrito. Disse mais o Iá, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra, olha o nome, Gomorra, se tem multiplicado,
E porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abarã ficou ainda em pé diante da face do Iá. Então aqui a palavra Gomorra significa superabundou, ultrapassou a medida. Vê que ele falou, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, naquele ponto em que o Salvador chegou naquele povo, o pecado deles tinha superabundado. Por isso que ele falou, casa com Gomer, que é uma referência à palavra Gomorra, que significa medida. A medida do pecado daquele povo já tinha superabundado. E é por isso que ele falou, antes do Salvador vir, ele já deu aquela mensagem, aquele profeta, com um nome muito semelhante. Ou seja, naquele mesmo estágio, o próprio Salvador, conhecido como seu nome é Yahushua, o nome dele, a princípio, ainda era Ushuaiá, porque ele ainda não tinha se batizado. E ele estava voltado para quem? Para Israel. Vê que quando ele se batizou, ele se voltou para quem? Para o gentio. Mas naquele momento, Salvador ainda não tinha se batizado. Então, por essa profecia, nós entendemos, o nome dele não mudou, mas a ordem mudou. Ou seja, ele estava voltado a princípio para os judeus. Como os judeus não o receberam, ele se voltou para os gentios depois do seu batismo, né? Porque antes do batismo ele era o quê? Circuncidado. Sendo circuncidado, ele foi para os judeus, que também eram circuncidados. À medida do tempo que eles rejeitaram o Salvador, aí ele se voltou para os gentios com o batismo, né? Depois do batismo, melhor dizendo. Então, essa mulher que ele se casou era uma mulher prostituta. Mas o que os fariseus, né, que eram judeus daquela época, falaram? Nós não somos filhos de prostituição. Nós temos um pai que é Abarã. Será mesmo que eles não são filhos de prostituição? Ora, na época que Salvador veio à Terra, só tinha duas tribos. A tribo de Judá e a tribo de Levi. De Judá saiu o quê? Reis. E de Levi saiu o quê? Sacerdotes. Aqui nós vemos o caso de Judá, para saber se da onde veio realmente a descendência daquele povo que estava falando com o Salvador, né? Olha só o que aconteceu com Judá, um caso interessante, né? Viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu o nome e deu à luz a um filho, e chamou-lhe Er. E tornou a conceber e deu um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda, deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sela. E Eldá estava em Quezibe, quando ela o à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos seus olhos, por isso Iá o matou. Então, o que acontece? Essa Tamar, ela casou com o primogênito. Como o Criador matou esse primogênito, o Judá deu a ele, essa mesma mulher, a Onã, porque era costume, naquela época, que o primogênito desse o nome da geração, ou seja, no sentido, ele era o primogênito, então ele que devia dar o nome da geração para Judá. Só que como ele era mau, pois Judá pegou uma mulher da terra de Canaã, cuja a gente sabe muito bem que lá atrás, Abarã, quando você vê que Abarã ele pediu para o seu servo buscar uma serva que não fosse da descendência daquele povo errado, mas chamou o servo e falou assim, busque uma mulher da minha parentela, da minha descendência, para que não seja contaminada a nossa descendência. Judá fez completamente o contrário, ele buscou uma mulher dos cananeus. Então os filhos dele foram quase todos maus. Foram todos maus, na verdade, né? Então, o Criador matou o primeiro depois Onã tomou a mulher do teu irmão, casa-te, né? Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, ou seja, quando ele tomava a viúva do seu irmão,
o filho dele ia ter o nome do irmão mais velho. E o que ele fez? Aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E o Criador o matou porque também era mau aos olhos do Criador. Então, Judá já tinha perdido 2 filhos e mandou a mulher esperar até que o filho menor tivesse mais velho. Só que ele deve ter tido medo e não deu o seu filho menor. Passou-se muito tempo. Ele não deu seu filho menor para a Tamar. E o que aconteceu depois? Os irmãos podem ler depois com mais calma. Passaram-se muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, e depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, a Timná. E ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que seu sogro sobe a Timná, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com um véu e envolveu-se. Assentou-se à entrada de 2 fontes que estão no caminho de Timná, porque via que Sela já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Então ele se chegou a ela, e pediu a ela que a coabitasse com ela, Então o que aconteceu? Passado alguns dias, ele foi embora, mas ela falou assim: me dá o teu selo, o teu cajado, porque ele não tinha nada para dar para ela, e ela usou esse argumento para poder ficar com o selo, com o cajado dele. Aconteceu que quase 3 meses depois deram um aviso a Eldá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando fora, ela mandou dizer ao seu sogro: Do homem de quem são estas coisas que eu concebi? Do homem de quem são essas coisas que eu concebi? E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, este cordão e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu que ao tempo de dar à luz havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tornou e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tomando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão e disse: Como tu tens rompido sobre ti a rotura? E chamaram ele de Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamou Zera. Ou seja, aqui nós vemos que Judá, esses 2 filhos de Judá foram filhos de quê? Prostituição. O que combina perfeitamente com o quê? Com a história de Oséias, que é o Shuaiá, na verdade, e com a história do Salvador. Quando ele veio à terra, o povo de Judá tinha se prostituído. Como eu falei, quando o Salvador veio à terra, só tinha 2 tribos: a tribo de Judá e a tribo de Levi. E a tribo de Judá tinha se prostituído. Por quê? Porque estavam começando a adorar deuses pagãos. Tanto é que você vê que tentaram até matar o Salvador no nascimento dele, Herodes tentou matar o Salvador, depois dele ter nascido. E o que representa essas 2 fontes? Olha, a fonte representa a palavra. O novo e o velho concerto é a fonte. Mas quem é que manipulava essa palavra? Eram os saduceus e os fariseus. E quando a gente observa aqui nessa palavra, como tu tens rompido a rotura, a palavra Pérez, ela na verdade ela veio de Fares. A palavra Fares, que vem do aramaico, significa brecha, rotura.
E é daí que vem o termo fariseu. Não ficou claro? Muito claro, né, meus irmãos? Quando a palavra é dita. Então, assim, a gente vê que a palavra faris representa fariseus. E fariseus é uma das facções. A outra facção era do que? Saduceu. Quem usava a palavra naquele instante, naquele momento, eram os fariseus e os saduceus. Essas duas fontes. Porque o inimigo ele toma posse de quê? Da palavra. E ele utilizou quem? Os fariseus e os saduceus. Mas os fariseus, obviamente, por causa de Anás e Caifás, mas você vê aí um quadro perfeito sobre o que está acontecendo. E essa profecia, muito antes dela ser realizada, ela já tinha sido desenhada no livro de Oséias. Pois muito antes do Salvador nascer, Osés, o Criador, chamou Osés e pediu para que ele casasse com quê? Com uma prostituta, representando o Estado de Israel na época do nascimento do nosso Salvador. Então, que o Criador possa ter misericórdia de nós e que, se Ele permitir, a gente continua essa história.